Fala galera, eu sou o professor Yuri Keresnovski do canal Matemática Elementar e vou dar continuidade à nossa playlist de aritmética. No nosso último vídeo eu trabalhei com vocês uma aula que eu chamei de divisibilidade 2, que eram operações muito grandes entre expressões, eu queria descobrir os restos, né? Eu fui vendo alguns teoremas com vocês sem utilização até de congruência, e nessa aula eu vou começar a trabalhar os números primos, ok? Então, primeiro, como que a gente define o que seria um número primo? O número primo pra gente, ele seria nada mais do que um número natural, que não pode ser o zero e nem o 1, e que tem exatamente, bote isso na sua cabeça, exatamente dois divisores naturais, sendo que um deles é o 1 e o outro é ele próprio, o mesmo n, ok? Então, para ser primo, ele tem que ser natural e tem que ter exatamente dois divisores naturais distintos, um e ele mesmo. Tranquilo? Aí eu estou te dando alguns exemplos aqui do que seriam números primos. O 2. O 2 é o único número primo que é par, inclusive. Ó. Ele divide por 1 e por 2, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Apenas por 1 e por 2 nos naturais. O 5. Ele divide apenas pelo 1 e pelo 5 no conjunto dos naturais, por isso ele é primo. E o 17, idem. Ele divide apenas por 1 e por 17. Ok? Então, para ser primo, eu tenho que obedecer essas características citadas acima. Duas observações. Por que eu excluí dessa classificação, nos naturais, o 0 e o 1? O 0, gente, ele se encaixa nessa definição de primo? Ele tem como ser primo? Para ser primo, eu tenho que dividir por 1 e por ele mesmo. 0 divide por 0, que seria o ele mesmo? Não, não divide. Então, ele não pode ser primo. Beleza? Bom, e o 1 pode ser primo? Bom, para ser primo, eu tenho que ter exatamente dois divisores naturais. O 1 só tem um divisor natural, que é o 1. O 1 e o ele mesmo se confundem nesse caso. Tranquilo? Então 0 e 1 são ditos sem classificação. Todos os outros números que não são primos são ditos compostos, porque eles vão ter o 1, ele mesmo e pelo menos outro divisor. Por exemplo, se você pega o número 4, ele divide por 1, por 4 e por 2, que é um outro divisor. Tá claro? Então essa é a definição para a gente do que seria um número primo. Bom, o que é o chamado teorema fundamental da aritmética? O que ele diz? Ele diz o seguinte: se você tiver um número inteiro qualquer, à exceção do menos 1, do 0 e do 1, você pode decompor esse número como um produto de números primos, tá certo? Como um produto de fatores primos, se eu quiser falar assim. E esse produto é único, a menos da ordem dos elementos. Você pode permutar ali a ordem se você quiser, mas é um único produto, são os mesmos termos. Beleza? Então vou te dar dois exemplos do que a gente chama de fatoração aqui. O 18, né? Eu quero fatorar, então vem aqui, eu faço uma linhazinha ao lado dele. Bom, o primeiro fator que eu sei que é primo que divide 18 é o 2. Então, 18 dividido por 2 vai resultar em que pra gente aí? Em 9. O 9 não divide mais por 2, mas ele divide por 3, que é um outro número primo. 9 por 3 vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Quando deu 1, acabou, você fatorou completamente o seu número. Quanto que deu isso aqui? Um único fator 2, concordam? E dois fatores 3, então 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Ou seja, esse número que vocês estão vendo aí, ele foi escrito como um produto de fatores primos, ó, 2 por 3 por 3. Você pode trocar a ordem quanto você quiser desses termos, mas sempre serão 2, 3 e 3. Por isso que eu digo aqui que o produto é único a menos da permutação de seus fatores. Depois, 2.800, como que ficaria? Então, novamente, vou colocar uma linhazinha aqui ao lado. E a primeira preocupação que vocês devem estar tendo é o tamanho dessa conta. E eu quero tirar um estigma da cabeça de vocês já logo de cara. Ah, Yuri, fatoração tem que ser na ordem, eu aprendi assim na escola. Não precisa, isso não existe, gente. Olha o que eu vejo, o número terminado em 0 não divide por 10? Pô, outro 0 não tem outro 10? Então ele divide por 100. 100 é 10 vezes 10, que é 2 vezes 5 e 2 vezes 5. Então, numa tacada só, eu estou dividido por 100, ó, que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5, duas vezes. Dividir por 100 nada mais é que matar os dois zeros. Ó, caiu para 28 aqui. E agora, gente? 28 divide por quanto? Por 2. Resultando em quanto aqui pra gente? Em 14. 14 divide por 2. Resultando em 7. E o 7, ele divide por 7, já que o 7 é um número primo. Resultando em 1. Então, minha fatoração ficou desse jeito. Quando chegou no 1, eu paro. Vem aqui ao lado, o que isso resultou? 2 ao quadrado mais 1 mais 1. São 4 fatores 2, ó, 2 à quarta. 5 ao quadrado, que apareceu uma única vez, e o 7. Então, esse cara daqui seria a fatoração do meu número. Reparem, eu não respeitei ordem. Eu me aproveitei
de uma divisão que eu vi que era fácil e fiz. Então não tem essa de ordem, beleza? E eu quero tirar no final dessa folha um outro estigma que muita gente tem, uma dúvida muito grande entre o pessoal de concurso aí. Por exemplo, se eu tenho menos 18, como que faria a sua decomposição em fatores primos? Esse menos, gente, ele está à frente do número para mim. O 18 ele tem uma única forma de ser fatorada, que está aqui em cima, que é 2 vezes 3 ao quadrado, não é isso? 2 vezes 3 ao quadrado. Esse menos, gente, ele vem aqui na frente apenas, ó. Menos 18. Então, quando eu fatoro esse número daí, o menos 18, ele é isso. Essa é a fatoração dele. Não tem essa da onde está o menos, se o menos está aqui, se o menos está cá. Até porque, se eu quisesse colocar o menos aqui, menos 2, o menos 3, eu estaria dizendo que menos 2 e menos 3, por exemplo, são fatores primos. Será que isso é verdade? A minha pergunta final dessa folhinha é, será que existe um número primo negativo? Tem sentido essa pergunta? Se existisse um número primo negativo, eu furava o teorema fundamental da aritmética. Eu vou te dar um exemplo simples. Fatoração do número, por exemplo, vamos lá, número simples, 15. Como que fica a fatoração do número 15? Ele não é 3 vezes 5? Se existisse um número primo que fosse negativo, o número 15 ele também poderia ser escrito, né, como menos 3 vezes menos 5. Esse produto é verdadeiro, dá 15. Tá? Mas se menos 3 e menos 5 fossem primos, eu teria uma outra forma de decompor o 15, não teria? E o teorema fundamental da aritmética estaria errado. Ou seja, gente, número primo é número natural. Então, quando eu quero fatorar um número que é negativo, eu deixo o menos à frente e fatoro como se fosse positivo. E existe número primo negativo? Não, não existe. Esse menos na frente é um fator, que pode ser mais ou menos, que acompanha a fatoração do teu número. O que seriam para a gente números primos entre si? Para eu descobrir se um conjunto de 2, de 3, quantos números forem, são primos entre si, basta você olhar para os divisores naturais desses números e caso o único divisor natural em comum seja o número 1, nós o chamamos de primos entre si. Beleza? Primeiro exemplo que aparece aqui pra gente, os números 7 e 25. Os divisores naturais do 7 são o 1 e o 7. E os divisores naturais do 25 são o 1, o 5 e o 25. Olha para esses dois conjuntos, qual o único número que você repara que é comum a ambos? Não é o número 1? Então eles são primos entre si? São. Ok? Então esses dois números, 7 e 25, são primos entre si. Segundo conjunto, 13, 18 e 25. Lá, 13, vamos tentar fazer só mais rápido agora. O 13, gente, ele tem como divisores o 1 e o 13. Beleza? Para ganhar tempo, olha o que eu pensaria. 1 e 13. 1 divide esse número? Divide. 1 divide todos eles. 13 divide esse número? Não. Então, por enquanto, comum é o 1, não é isso? Aqui eu tenho o 1, o 5 e o 25. O 13 divide esse número? Não. Então, o que eu tenho em comum entre esses três conjuntos? Não foi apenas o 1? Então, eles são primos entre si? Novamente são. São três números que são primos entre si. Por último, 4, 5 e 6. Aqui divide por 1, por 2 e por 4. Aqui divide por 1 e por 5. Por enquanto só tem 1. E aqui divide por 1, por 2, por 3 e por 6. Simultaneamente, a todos eu tenho apenas 1, porque aqui eu tinha o 2 em comum, mas aqui eu não tenho. Então, eles são primos entre si nesse conjunto? São. Beleza? Então, para ser primos entre si, eu tenho que ter apenas 1 como divisor comum. Mas vocês conseguem notar uma diferença entre esse caso 2 e esse caso 3, que é interessante? Nesse caso 2, qualquer duplinha que você pegasse, ó, 13 com 18, só tinha 1 em comum. 13 com 25, também só tem 1. E 18 com 25, também só tem 1. Além de primos entre si, eles são o que a gente chama de primos 2 a 2. Já aqui eles não são primos 2 a 2, ó. 4 com 6, além do 1, tem o 2 como divisor comum. Então, eles são apenas primos entre si, mas não são todos primos 2 a 2. E essa observação eu faço aqui embaixo. Um conjunto de números primos entre si 2 a 2 é sempre um conjunto de números primos entre si. Não é isso? Aqui eles eram primos 2 a 2, são primos entre si. Porém, a recíproca não é verdadeira. Não é sempre que você tem um conjunto de primos entre si que todos são primos 2 a 2. Ó, aqui o caso, ó, 4 e 6. Beleza? Para você ficar com esse conhecimento bem solidificado na sua cabeça. Tranquilo? Tópico 4. Reconhecimento de um número primo. Eu vou falar de duas maneiras com vocês aqui. Uma maneira muito antiga, milenar, chamada de crivo de Erastótenes. Tá? E outra que é das divisões sucessivas, até o quociente ficar menor que o divisor. Vamos aprender as duas. Vamos lá. Eu escrevi numa lista todos os números de 2 até 38. Né? Vou dar uma modificada aqui no nosso enunciado. Eu quero descobrir
quantos são os números primos até o 38, tá bom? Não até o 48. Por isso que eu escrevi do 2 ao 38. Eu já pulei 1 porque eu sei que 1 não é primo. Como que eu faço por esse crivo de Aristóteles para descobrir quais são? Você vai no crivo e vai pensar o seguinte: qual é o primeiro número primo desse crivo, né? O 2. Beleza, tu marcou o 2. E desse crivo, você vai eliminar todos os caras que forem múltiplos de 2, que tiver o fator 2 dentro, porque ele já sabe que eles não são primos. Ou seja, você vai estar eliminando no teu crivo todos os números pares, gente. Olha o que eu estou fazendo, eu estou riscando todos os números pares, porque eu sei que eles não são primos, tá claro? Porque eles dividem pelo fator 2. Então ficaria assim, não ficaria? Então tudo que já foi riscado não é primo. Aí eu vou continuar. No meu crivo, qual é o próximo número primo, né? O 3. E eu vou eliminar agora todos os caras que sobraram que são múltiplos de 3. A tabuada do 3. Ó, 3, 6 já foi eliminado. 9, 12, 15, 18 já foi. 21, 24 já foi. 27, 30 já foi. 33 e por aí vai. Beleza? Então ficaria assim. Então eu eliminei todos de 3. Quem é o próximo número primo? É o 5. É um método trabalhoso, mas ele funciona, tá? É o número 5. Vamos lá, eliminar os múltiplos de 5 agora. 5, 10, 15, 20, 25, ainda não tinha eliminado, ó, vou eliminar. 30, 35, ainda não tinha eliminado, vou eliminar. Pô, será que tem que ficar fazendo isso para sempre, Yuri? Não, não tem não, gente, ó. Detalhe, quando você sabe que você pode parar o teu crivo de Aristóteles, 5 ao quadrado é 25, ainda é menor que esse cara. Mas quando eu chego no próximo primo, que é o 7, vamos lá para o 7, 7 ao quadrado é igual a 49, não passou do 38? O primeiro cara que é ao quadrado que exceder esse daqui, que é o último termo da tua sequência, diz que você pode parar. Então todo mundo que sobrou na tua lista e não está riscado é primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Todos eles são primos. É um método antigo, mas que funciona, então mostrando para vocês. Outro que eu prefiro, claro, porque ele é mais rápido, é o seguinte. O método que a gente chama de divisões sucessivas, até que o quociente fique menor que o divisor. Ele é o seguinte. Eu quero determinar se o número 101 é primo. Então vamos. 101. Você vai dividir esse número pela sucessão de fatores primos que você conhece, até que o quociente fique menor que o divisor. Ele é uma releitura desse método aqui, gente. É apenas um outro jeito de escrever. Vamos lá. Para que você ganhe tempo. Vocês acham que eu preciso fazer essa conta aqui, 101 dividido por 2? Claro que não vai dar resto 0, né? Vai dar um resto 1, que eu já sei que não é divisível. Por 3. 101 é divisível por 3, gente? 101 por 3. 1 mais 0 mais 1, 2. A soma dos algarismos é 2, não divide por 3. Então eu já sei que dividir por 3 ele também não vai dar certo, vai dar resto. Tá? Então não é divisível por 3. Então quando der para pular, você pula. Por 5. 101 divide por 5, gente? Pô, dividir por 5 tem que terminar em 0 e 5, então não é. Por 7 eu vou fazer, é mais seguro. 101 dividido por 7. 10 por 7 vai dar 1, resto 3. E aqui dá 4, resto 3. Bom, não deu divisível e meu quociente ainda é maior do que meu divisor. Então eu tenho que continuar, porque meu método até ficar menor. Tá? Continuo. 101, quem é o próximo primo, né? O 11. Aqui vai ficar o quê? 9 vai dar 99, resto 2. Opa, olha o que aconteceu que eu quero que você note. Quando nesse processo eu efetuo todas as divisões pelos primos que eu conheço ordenadamente, em nenhum momento aparece resto 0 e você consegue chegar numa situação onde o quociente ele fique menor que o divisor, significa que teu número é primo. Você não precisa continuar testando. Então, para saber se 101 era primo, bastou dividir até o 11. Eu não preciso continuar com isso. Tranquilo? Então, se eu tivesse dado algum resto 0 aqui no caminho, ele era composto. Como eu consegui chegar nessa situação aqui, ó, de quociente menor que o divisor e não apareceu nenhum resto 0, significa que esse número é um número primo. Tá claro, gente? Então essa é a segunda maneira que a gente tem de abordar essa situação, que é o chamado método das divisões sucessivas, até que o quociente fique menor do que o divisor.